crianças! Vocês chegaram? Começamos um novo ano! Vocês estão vendo? A tia Lu está aqui de visual novo, passando férias. Que lugar será esse? Férias no Egito! E você aí, tá de férias também? Como estão essas férias? Como foi a passagem de ano? Deixa eu ver. Parece que não sou só eu que tô aqui diferente. Tem gente diferente aí também? São os nossos novos aluninhos de 2021. Bem-vindos à nossa classe de primários, a classe de 7 e 8 aninhos. E tá faltando alguns. Só pode ser quem completou 9 aninhos e já foi para a salinha dos juniores. Um grande beijo. Não se esqueçam de nós. Vão abençoados. Amém? Crianças, sabiam que nas férias também tem EBD? A EBD é uma escola que não tem férias. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não vai ter férias. O tempo inteiro Ele cuida, Ele trabalha ao nosso favor. E nós precisamos de toda hora saber mais dele. Então vamos estudar sobre heróis e heroínas da Bíblia. Vamos orar com a tia Lu para iniciarmos? A gente tá até aqui, né? Tipo num templo, né? Na época egípcia, mas só para estudarmos e aprendermos como eles eram. Mas a gente pode falar com o Papai do Céu em qualquer lugar, porque em qualquer lugar por onde formos, o Papai do Céu está conosco e nos ouve. Amém? E nós devemos adorar somente, o Papai do Céu. Então vamos orar. Agora é o momento de estarmos concentrados. A tia Lu está fechando os olhos para se concentrar melhor e falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque estamos começando mais um ano na Tua presença. Venha estar conosco, nos ensinar cada lição para que possamos continuar crescendo em graça, estatura e sabedoria, especialmente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém! E agora nós vamos para a lição de número 2. E qual será o título da nossa lição de número 2? Título da lição número 2 do primeiro trimestre de 2021. José, um herói de escravo a governador. Preparem-se porque são fortes emoções. Deixa a tia Lu correr e pegar nossa Bíblia para podermos ler na referência bíblica. Leitura bíblica, começando lá no primeiro livro da nossa Bíblia, livro de Gênesis. A tia Lu já quer que todos estejam com a sua Bíblia em mão. Quanto mais vocês folhearem essa Bíblia, mais vocês vão ter essa prática de localizar esses endereçozinhos das referências. Vejam lá, no capítulo 37, inteiro. O capítulo 37 com seus 36 versículos. O capítulo 39 inteiro com os seus 23 versículos e o capítulo 41 inteiro com os seus
57 versículos. Amém? Então serão férias com muita leitura bíblica e eu não quero ver ninguém reclamando, hein? É conhecimento que serve pela vida inteira. Essa é uma das histórias melhores que tem na Bíblia. O nosso grande exemplo, José do Egito. Venham com a tia Lu e segura, peão, que aqui de dentro desse carro de guerra egípcio nós vamos ver qual é o nosso Memória em Ação. O que será que Deus quer nos ensinar com essa lição sobre José? Está lá no livro de Josué, no Antigo Testamento também, capítulo 1 e versículo 9. Vamos ler bem bonito com a tia Lu. 1, 2 e... Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué, capítulo 1 e versículo 9. Amém, crianças? E aí? Aí em casa temos gente corajosa? A tia Lu tá aqui, ó, cheia de coragem, no meio de uma batalha egípcia, em pleno carro de guerra. Com certeza eu tô muito forte e corajosa. Não temos que ter medo, porque é o nosso Deus que está conosco por onde passarmos. E é o que nós vamos aprender com José. Já decorou o versículo? Então vamos direto dentro da história do José do Egito. E bora lá! Chegamos, crianças. Aqui vocês já devem saber, só pode ser o nosso personagem principal. O José com essa roupinha diferenciada, mas ele está sendo segurado por 2 dos 11 irmãos dele. Sabe o que está acontecendo? Ele era um dos filhos mais novos do papai Jacó. Se lembrem, leiam aí durante a semana que o papai Jacó, ele teve filho com 4 mulheres, mas ele amava mesmo, era a mamãe do José. E ele tinha um carinho especial pelos filhos dessa mamãe, o José e o Benjamim, o pititinho que a mamãe morreu durante o parto. E o José, ele tinha o carinho do papai e tinha o carinho do papai do céu também. O papai do céu dava para José sonhos enquanto ele dormia, e esses sonhos eram revelações daquilo que o papai do céu tinha planejado para a vida de José. Ao decorrer da história, nós vamos perceber que era importante para José enfrentar tudo o que ele enfrentou, ele conhecer os propósitos de Deus, porque isso com certeza dava força para ele enfrentar. Vejam aí, 2 irmãos segurando ele, por pura inveja que eles ficaram ao conhecer os planos de Deus, quando José revelava o sonho que ele tinha recebido. E esses irmãos, movidos por tanta inveja, acabaram. Crianças, vocês não vão acreditar no que os irmãos do José fizeram. Você já conhece a história? Esse aqui é um poço artesiano, daqueles que se cava para poder pegar água lá do solo, lá embaixo. Não é que os irmãos jogaram o pobrezinho do José lá embaixo? Nossa, mas o José não vai ser assim uma pessoa
tão importante, mas veja o que está acontecendo com ele. Ixi, crianças, além de ter ficado lá naquele poço escuro, frio, úmido, um lugar tenebroso, os irmãos de José ainda venderam ele como escravo. Esse aqui de costas é o José fedido, viajou por muito tempo para chegar no Egito e ser vendido ao Potifar. É um egípcio que tinha uma posição social importante no Egito. E ali o José foi transformado em escravo. Você sabe o que é um escravo? Imaginem o que é trabalhar 24 horas por dia, estar a serviço do seu Senhor e não receber um vintém por isso, e com muito favor poder se alimentar, dormir ali por onde está. Ser escravo não é uma coisa que agrada a Deus. Pois é. E aqui no Egito, como escravo, numa situação bem desfavorável, o José acabou se destacando. É por isso que ele é o nosso herói. Porque independente, sabe, da situação ser muito adversa, ele recebeu de Deus a palavra de que ele seria importante. E que ele fazia disso? Duas coisas. Ele honrava a Deus em tudo. Independente da situação, ele não ficava, sabe, resmungando. Ao mesmo tempo que ele não ficava lá folgadão, porque eu tenho uma promessa e eu vou ficar aqui folgado, esperando ela acontecer. Não, o José tinha os seus momentos difíceis, com certeza, mas de acordo com as situações, ele sempre arrumava um jeito de honrar o nosso Deus. E como um escravo, ele alcançou uma posição de destaque, de ser um dos queridos do Potifar, o seu senhor. Mas acontecem situações que não são favoráveis. E essa aqui, a mulher do Potifar, acabou armando uma para o José. Ela queria seduzir o José, sabe? Queria namorar com ele, sendo ela a esposa do Potifar. O José viu que isso era errado e não se aproveitou dela para poder namorar uma mulher bonitona e tudo mais. Não, em primeiro lugar, José pensava no que era certo diante de Deus e recusou cometer esse erro. Mas quando ele se posicionou dessa forma, a mulher do Potifar mentiu, deu um escândalo para poder inverter a situação e dizer que foi José quem estava importunando ela. Foi. E como ela era, a esposa do Potifar, mesmo Potifar tendo se afeiçoado a José, por José ser um excelente exemplo, acabou que diante da mentira da mulher de Potifar, o nosso herói foi parar, sabe aonde? Foi parar na prisão. Coitado, olha ele aqui embaixo, jogado na prisão, um prisioneiro. Crianças, o que seria que nós faríamos nessas situações? Será que ao recebermos uma palavra de Deus de que seríamos isso e de repente passando por tantas dificuldades, já jogado no poço?
pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Quando parece que ele está se assentando de novo, vem uma mentira e joga ele na prisão. Ai, será que hora nenhuma o nosso herói vai começar a resmungar e que esse Deus não tá com nada, fala uma coisa e olha a minha situação, o que está acontecendo? Mas esse nosso herói nos ensina tanto sobre comportamento, sobre o que é ter uma postura. Crianças, a nossa postura ela tem que ser perfeita o tempo inteiro. Não dependemos de situações para fazermos o que é certo. O tempo inteiro devemos procurar obedecer a Deus, fazer o que é certo diante de Deus, mesmo que pareça que nós estamos no fundo do poço, como aconteceu com o nosso herói, mesmo que estivermos numa prisão, presos, sem ter o que fazer, como aconteceu com o nosso herói, nós temos que manter a nossa postura reta diante de Deus. Em tudo fazer o que é certo, confiar que é Deus quem vai mudar tudo ao nosso favor. E se enquanto isso não acontece, não tem problema. Temos que continuar na presença de Deus firme. É assim que um verdadeiro cristão deve se comportar. É isso que devemos aprender com José. Não está lá no nossa memória em ação que o nosso Deus é quem cuida de tudo e nós devemos ser fortes e corajosos? Pois bem, aqui na prisão, o José também conseguiu fazer a diferença. Ele com outros prisioneiros acabou interpretando os sonhos desses prisioneiros. Afinal, era esse o dom que ele tinha recebido de Deus e ele estava utilizando. E numa dessas interpretações, um dos prisioneiros, que era de alta confiança do faraó, o faraó era o rei, a autoridade máxima, chegava até a ser idolatrado como um Deus, né? Um Deus de D minúsculo. E esse funcionário, ele teve o sonho interpretado pelo José. E quando ele foi liberto da prisão, o José ainda falou: lembre-se de mim. Foi. E uma vez, que será que aconteceu? Vamos dar sequência. E, dando sequência, uma vez, esse servo que teve o sonho interpretado pelo José estava diante do faraó todo aflito, porque o grandioso faraó estava sendo perturbado por sonhos a princípio sem pés nem cabeça, que ele não conseguia interpretar de forma alguma, e era algo que incomodava o faraó o tempo inteiro. E lá no Egito tinham muitos sábios, né? Aqueles sábios do Egito, e nenhum deles conseguiam interpretar o sonho do faraó, e aquilo foi gerando tamanha angústia a ponto do faraó de estar, sem saída. Foi quando o nosso funcionário, o copeiro, que havia tido a interpretação do José, se lembrou do que tinha acontecido e falou para o faraó que haveria alguém que poderia interpretar o sonho. E foi aí que o nosso José foi tirado da prisão para interpretar o sonho do grandíssimo e magnânimo faraó. E o Egito inteiro atento, de olhos abertos sobre o que será que significa esse sonho. E o sonho
era um aviso de Deus a respeito de uma grande fome que iria acontecer. E Deus estava alertando o faraó a cuidar do seu povo. E ele deveria armazenar os nutrientes, armazenar a comida, para que nos anos de fome o povo utilizasse a comida colhida na época da fartura. E quando o nosso herói José deu a interpretação desse sonho tão difícil para o faraó, e o faraó, que era inteligente, né? Ele percebeu que teria que ter muita estratégia, muita logística para conseguir armazenar. Afinal, teria que armazenar alimento o suficiente para poder dar ao povo durante 7 anos. E percebendo isso, e diante do dom de José, né, desse talento dele, o faraó deu para o José o posto de governador. Era um cargo muito alto. Lá no Egito, abaixo de Faraó, seria, sabe quem? Seria o José. Agora vocês já estão entendendo? Aquele que foi vendido como escravo pelos irmãos, que através de uma calúnia acabou preso numa prisão, finalmente teve a palavra de Deus cumprida. Olhem aí, o nosso governador. E como em tudo que José fazia, ele fez um excelente serviço. Andou por todo o Egito armazenando, né, os cereais, o trigo e preparando o país para a fome que foi anunciada pelo nosso Deus. E utilizando de plenos poderes, mandava abaixo do faraó. Agora você aí de casa está vendo, né, como que o nosso Deus tem palavra. Se ele falou, ele vai cumprir a parte dele. Mas nós temos a nossa parte. Aprendamos com o José a não ficar resmungando das situações, usando situações para justificar erros. Se nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, não devemos ficar resmungando por aí. Devemos sim orar a Deus, apresentar a Ele a dificuldade e confiar de que a nossa resposta chegará. E nos cabe prosseguir sendo fortes, corajosos, esperando o agir de Deus, porque Ele vai acontecer. E na sequência, fortes emoções. Vejam as emoções, vejam o nosso governador diante de alguns que, durante a fome, precisaram vir ao Egito para pedir ajuda, comida ao nosso governador, que guardou a comida ao longo dos 7 anos de fartura. Sabe quem são esses aqui? Os próprios irmãos do José. Aqueles 10 irmãos que jogaram ele no poço. São os próprios que vieram ao Egito, ao mando do papai Jacó, para pegar comida e levar para eles. Quando eles chegaram ali, eles não reconheceram José. Muitas vezes quem bate não lembra do que fez, mas quem apanha nunca se esquece. E o nosso José reconheceu eles no ato. E aí ele começou a perguntar na conversa, né? Quantos irmãos vocês são? 11, mas eu só tô vendo 10, disse José.
E aí os irmãos falaram, é porque o Benjamim, o caçulinha, ficou, né, lá com o nosso pai para cuidar dele, ele já tá velho, já tá cego. E o José apertou, mas são só 11 irmãos? E aí eles tiveram que confessar, não, éramos 12, mas teve um que morreu. E o José, sei muito bem, deve ter pensado. E na sequência, meus amores, o José, ele pediu para que trouxessem Benjamim para que a história que eles estavam contando fosse confirmada. O José contou ali, assim, tipo que eles tinham que comprovar que não eram espiões de outros povos, né? Ele usou isso para que ele pudesse rever o irmão de mãe e pai Benjamim. E vejam, esse ruivinho petitinho que tá ali é o Benjamim. Os irmãos acabaram trazendo e o José matou aquela saudade que ele estava do irmão caçula. E prosseguindo na sequência, o José deu para eles, né, o banquete e toda a comida que eles foram procurar. E aí ele deixou que os irmãos partissem. Mas quando os irmãos partiram, ele combinou com os servos dele, porque o José era governador, ele já tinha servo, de que era para colocar ali um pertence chique do Egito para, tipo, parecer que eles estavam roubando. E aí, na sequência, esse servo colocou, ele foi atrás da comitiva dos irmãos quando a comitiva estava voltando para a terra do papai Jacó e deu tipo um flagra neles que eles estavam sendo pegos, roubando, e aí eles foram levados de volta para o Egito. E na sequência o José revelou que ele era o irmão que havia sido vendido como escravo. Só que José não fez nada a ponto com o intuito de se vingar dos irmãos, porque por ser bom e ser o nosso herói é que ele perdoou a todos e ainda pediu que gostaria de reencontrar com o papai Jacó. E foi aí que o papai Jacó recebeu a notícia de que não havia acontecido a morte do filho querido, de que aquela vez que os irmãos, né, venderam ele como escravo e enganaram o papai José, levando a roupa do José suja com o sangue de um animal, falando que era o José quem tinha morrido. Foi desvendado o mistério e o papai Jacó soube que o filho querido estava vivo e pôde vir ao encontro dele. E vejam, crianças, finalmente o encontro maravilhoso entre o José e o papai Jacó. Mesmo cego, antes de morrer, o papai Jacó pôde ter o seu filho preferido e abençoado nos braços, num momento que toda a história, a promessa de Deus tinha se cumprido. Ele abraçou o filho, o governador do Egito. E aí, aprenderam com o nosso herói? Viram como ele foi de escravo a governador? E perceberam que comportamento impecável lá no poço, vendido como escravo, ele foi um ótimo escravo e se tornou homem de confiança do Potifar. Lá na prisão, ele não desistiu, ajudou prisioneiros e acabou chegando diante do faraó e se tornando o governador. Esse é o nosso herói, aquele que no momento das adversidades, dificuldades, sempre sabia orar a Deus e conversar com Deus sobre os problemas. E nas suas ações não deixava de ser exemplar e reto. Amém? Estão abençoados pelo nosso José? Então, vamos lá! Chegou a hora
de encerrar com oração. Senhor Jesus, louvamos o teu santo nome pela história que aprendemos e nos faz como José. Queremos conhecer as tuas promessas, as tuas vontades que estão escritas na Bíblia a nosso respeito e queremos também seguir a tua palavra, obedecendo tintim a tintim para agradarmos ao Senhor. Independente das situações, nos dá força, coragem e confiança no Senhor. Em nome de Jesus, amém! Vejam, estamos de férias em boa companhia. Oi, Luísa. Oi. Oi, Valentina. Oi, você tá com um cabelo diferente. Ah, vocês gostaram do meu visual de férias? É porque eu tô assim caracterizada de Egito, sabe? É isso. Escuta, donas Margaridas de férias. Nós estamos estudando as férias. Vocês estão afiadas com a história? Como assim, afiadas? Tá vendo, né? Pra gente resolver, ó, as nossas questões. Eu tô. Então vamos lá na lição número 1. Tudo vai ser um teste. É para pintar e escrever abaixo do quadro correto quantos irmãos de José se uniram para vender. Eu já sei. Eu também. Vocês já sabem? Vamos falar junto. Não precisa nem de eu raciocinar, não? Com eles lá de casa? Não precisa, não. Então falei antes de eu raciocinar. Eu acho que é 10. Eu também acho que é 10. Elas acertaram, crianças. São 10? Mas os filhos de Jacó não eram 12? Não. Os filhos de Jacó eram 12. Só que um era José e o outro Benjamim. Então Benjamim ficou com o papai Jacó. O outro era José. Então sobraram 10 irmãos para vender ele como escravo. Parabéns, meninas. A número 2 é para circular o que José fazia diante das dificuldades e riscar o que não devemos fazer. Quando estamos em dificuldades, devemos abrir o bocão a chorar, Não, tem que orar. Tem que orar? Tem que orar. Nem ficar resmungando. Ai, Jesus, olha pra mim. Não, isso é ruim. Então é orar, né, gente? Vocês aprenderam com a história? Eu aprendi muito. E a última é o nosso Memória em Ação, para encontrar só 3 palavrinhas no caça-palavras. Muito fácil. Eu quero Corajoso, Deus e medo. Foi fácil? Foi fácil. Comemora? Obrigada de nada. E agora, aproveitando essa ilustre presença, vamos fazer um louvorzinho bem lindo para revisarmos toda a nossa matéria. Pode ser? Sim. Eu ouvi falar que as comadres são boas para poder cantar um louvorzinho. O que é comadres? As 2 amiguinhas aí. A gente não é amiga, a gente é amiga e prima. As priminhas. Vamos com as priminhas no nosso louvorzinho. Um ritmo não é assim egípcio, sabe? Havia um jovenzinho, seu nome era José. Sonhou sendo abençoado, usou a sua fé. Porém os seus irmãos inveja dele tem. Jogaram José no poço, ficou lá sem ninguém. José chorou, 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 pediu a Deus a proteção. Saiu do poço para ser vendido pelos seus irmãos. José sofreu, sofreu, sofreu e com certeza sentiu dor. Mas Deus ouviu, lhe transformou em governador. Sonha, Deus vai realizar o que pediu.
sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar, senão o sonho não acontecerá. Se você quiser ser igual José, sonha para Deus, Ele vai te ver. O que você pedir, Ele te dará. Seja uma criança obediente, pode sonhar. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar, senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar, senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar, senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar, senão o sonho não acontecerá. Obrigada, meninas! Ficou lindo! São duas sonhadoras? Sim. Vocês têm muita fé? Sim. Então o nosso sonho vai se Realizar. Amém! Eu vou ter companhia no momento do semapinho? Vai. Será? Oi, Luiz. A gente já chegou na base missionária, né? Sim. É a hora do semapinho. Ah, é mesmo. É família Alves. Olha. Então nós vamos orar pelo Brasil. Já. Ah, Luiz, agora chegou a hora da oração, né? Sim. Eu posso começar? Pode. Papai do céu, abençoe a família Alves. Agora é sua vez. Abençoe também o Brasil. E abençoa todo o semapinho e todas as crianças que participam da obra missionária. Tchau, crianças! Tchau! Fiquem com Deus. Obrigadas, minhas princesas!